Para muitas pessoas, entender o que a Bíblia realmente diz é uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha, tanto física quanto espiritual. Muitas vezes a pessoa quer ler a Bíblia e entender o que ela diz, mas não consegue. E outras pessoas também estão tentando preparar pregações e entram numa verdadeira guerra porque não conseguem entender o texto para falar aos outros. E é por isso que neste vídeo vou apresentar a você um recurso simples e fácil, descomplicado, para que você possa estudar a Bíblia de maneira mais prática e que você consiga entender. Você não pode perder, fica comigo. A graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, você está comigo aqui no Teologia em Tela e hoje nós vamos aprender como interpretar a Bíblia de uma maneira fácil, simples, descomplicada, onde você poderá por você mesmo ler a Bíblia, entendê-la e ainda, quem sabe, poder ministrar a outras pessoas o conteúdo que você aprendeu. Então vamos logo para o vídeo? Eu separei um texto bíblico aqui interessante para a nossa meditação, a fim de que nós possamos aprender sobre essa técnica que eu quero lhe apresentar. Se você seguir esse passo a passo, vai ter muita facilidade em compreender os textos da Bíblia. A primeira coisa, então, é que você precisa escolher um texto do Novo Testamento, caso você não esteja acostumado com a leitura da Palavra de Deus. Se você é alguém que já está acostumado com a leitura da Palavra, já leu a Bíblia algumas vezes, não tem problema você escolher outros textos para aplicar essa técnica, porque aí, nesse caso, você vai estar tentando preparar sermões, pregações ou alguma palavra para compartilhar com outras pessoas. Para você que está começando agora e quer ler a Bíblia de uma maneira que você possa entender, o ideal, se você nunca leu a Bíblia, é que você comece no Novo Testamento. Escolha um dos evangelhos, que são mais fáceis de entender, são mais atrativos e fala diretamente da pessoa de Jesus. Então, escolha textos do Novo Testamento. Você pode escolher textos de Mateus, Marcos, Lucas ou João para começar a sua leitura bíblica. E o que você vai fazer é muito simples. A primeira coisa é escolher o texto. Eu separei aqui Mateus, capítulo 8, versículo 23 a seguir. É um texto muito tranquilo, muito fácil de entender e de observar. Vou ler até o versículo 27. E entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha só, imagine que você tenha uma porta na qual você quer entrar, porque você sabe que do outro lado da porta tem segredos, tem revelações profundas de Deus para você. Do outro lado da porta você vai encontrar muitas coisas boas e é o seu sonho passar por essa porta. Mas existe um porém, você precisa de uma chave para abrir essa porta. Dependendo da chave, você vai abrir a porta e ela vai te levar para lugares diferentes. Você precisa usar a chave certa. E você tem muitas chaves nas mãos. O que fazer? Você pode testar as chaves até você encontrar o que você deseja ou até você entender o que realmente tem dentro daquela porta. Bem, para conhecer o texto bíblico de maneira mais profunda, o ideal é que você use chaves, que você identifique chaves que você possa usar para acessar o conteúdo daquele texto que você está lendo. E eu vou te ensinar o que são essas chaves, de maneira tal que você possa usá-las para entender melhor o conteúdo do texto bíblico que você se propôs a estudar. Vamos usar algumas chaves aqui nesse texto que eu escolhi e você vai perceber como que é importante o uso da chave para abrir o seu entendimento sobre o texto bíblico. E já que você está curioso para saber como usa essa chave, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o sininho da notificação ativado, tá bom? Assim você não vai perder sempre que a gente trazer vídeos novos aqui com conteúdos legais como este aqui para te ajudar a interpretar melhor a Bíblia ou para trazer algum conhecimento teológico novo ao seu coração. Fique com a gente no canal, se inscreve. Se inscreveu? Ativou o sininho?
Que bom, então agora vamos continuar aqui. E é claro que vale ressaltar que você precisa ler o texto bíblico não apenas uma vez, mas 2, 3, 4, até mais se você entender que é necessário. A partir do momento que você lê o texto, você vai identificar do que o texto está dizendo, qual é a história que ele está contando. Uma coisa que pode te ajudar e facilitar a maneira como você vai entender a história do texto que você está abordando é ler o título que a própria Bíblia vai dar. Esse título não está lá no original, porém nas traduções bíblicas e nas diferentes versões que existem, geralmente é colocado um título para te ajudar a entender o que vai estar ali naquele trecho das Escrituras Sagradas. No caso, o título desse trecho que eu escolhi está dizendo: Jesus acalma uma tempestade. Perceba que esse título te ajuda a entender o que o texto vai falar. Ele vai falar sobre Jesus fazendo um grande milagre sobre a natureza. Ele vai acalmar uma tempestade. Depois, quando você estiver lendo um texto com mais calma, com mais tranquilidade, tente observar quem são os personagens que estão participando desta história ou desse texto que você extraiu. Nesse caso aqui, você tem Jesus, ele está pessoalmente participando da história. É bom que você perceba isso. Quais são as ações que Jesus tem durante o texto? Você observa que Jesus entrou no barco, você observa que Jesus dormiu, por exemplo. Vai destacando essas questões. Você pode observar que Jesus foi acordado pelos discípulos. Você também pode observar que Jesus acalmou a tempestade. Jesus também repreendeu os discípulos pela falta de fé. Houve muitas ações que Jesus elaborou nesse texto, ok? Então, tente separar isso, tente perceber isso. O personagem e as ações que esse personagem teve. Então, no caso aqui eu falei do personagem Jesus, teve também outro personagem que foram os discípulos. Eles participam dessa história e eles também têm participação ativa na narrativa. Então separe as participações dos discípulos. Se você está estudando para pregar a palavra, é até bom que você anote isso. Você escreva tudo bonitinho num caderno, numa folha, no seu computador, em algum lugar, a fim de que você consiga visualizar. A visualização dos textos te ajuda a memorizar. Se você ficar apenas na leitura e apenas na imaginação, é mais fácil esquecer com o tempo. Quando você escreve, a sua visão é ativada. E nós temos mais facilidade em nos lembrar daquilo que vemos do que daquilo que ouvimos. Então, se você colocar a sua visão em ação no momento que você estiver estudando, você vai memorizar com muito mais qualidade. E destacando um pouquinho aqui as ações dos discípulos, a gente vê o quê? Que os discípulos, ao verem Jesus no barco, entraram também. Então, eles seguiram a Jesus. Você também observa que eles estavam conduzindo o barco enquanto Jesus dormia. Você também observa que eles ficaram apavorados quando veio uma grande tempestade, e você também pode observar que eles foram acordar Jesus. Uma das últimas ações foi que eles ficaram admirados com o fato de Jesus ter o poder de controlar a tempestade, controlar a natureza. Perceba que só nessas poucas palavras que eu lhe disse, você já consegue entender um texto melhor. Depois que você fizer essas separações, você pode ler o texto novamente. Uma outra coisa muito importante que você precisa fazer é identificar alguma palavra que você não conheça nesse texto bíblico, e aí você vai num dicionário e procura o significado daquela palavra. Não fique apenas achando que você entendeu, sem ter a certeza de que você entendeu. Então vá num dicionário, um dicionário de português simples. Se você não tiver um dicionário em casa, mas você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, significa que você tem internet, tem um celular. Então entra no Google e procura o significado da palavra aí na internet mesmo e você vai achar. Agora sim, depois desse passo concluído, você vai poder usar a chave. E como você vai usar a chave? Que chave é essa? Veja bem, a chave que nós vamos usar vai ser uma palavra. Existem duas maneiras de você usar essa chave. A primeira maneira é você identificar uma chave bíblica dentro do próprio texto bíblico. No caso do nosso texto aqui, a gente poderia escolher uma que nos ajudasse a caminhar na direção de alguma interpretação do texto. Você
pode escolher, por exemplo, o próprio título que nós temos aqui como uma palavra-chave desse texto. Jesus acalma uma tempestade. Então, a partir dessa frase, dessas palavras, você vai ler o texto com essa perspectiva de que Jesus acalmou a tempestade, o que nos leva a entender que esse Jesus de fato é o Cristo, que esse Jesus de fato vem de Deus, porque se ele fosse um homem comum, normal, natural, sem fé, sem nada, sem a presença do Espírito Santo, sem nenhuma inspiração, ele não teria o poder de acalmar a tempestade da maneira que ele acalmou. Uma prova disto é que os discípulos ficam admirados com a ação de Jesus sobre a natureza. Outra maneira é de você ler o texto e dentro do próprio texto identificar uma chave bíblica. E desta forma talvez você caminhe com a sua interpretação para algum outro lado. Por exemplo, você poderia destacar a frase: "Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé?" E aí esta frase faria com que você olhasse com mais cuidado sobre os discípulos e percebesse neles o motivo pelo qual eles estão enfraquecidos na fé. Por que eles estão com tanto medo? E aí comece a ler o texto com esta perspectiva. Tá bom? Então essa é a primeira forma que você tem de identificar uma chave para te ajudar a entender melhor o texto. Você pega o próprio texto bíblico ali e extrai dali uma palavra ou uma frase. Uma outra forma é você colocar uma palavra, mesmo que ela não apareça no texto, como uma chave para a sua interpretação. Quando você usar esta chave, os seus olhos vão se abrir para aquele aspecto em específico do texto. Tá? Você já entendeu que o texto se trata de uma história, porque você leu ele 2 vezes, você leu ele 3 vezes, então você sabe que Jesus entrou no barco, você sabe que os discípulos entrou também, você sabe que veio a grande tempestade, você sabe de todas estas coisas porque o texto já lhe deu essas informações. Mas você quer aprofundar ainda mais o seu entendimento bíblico, memorizar ele, fazer com que ele fale ao seu coração, permitir com que você seja um instrumento para abençoar outras pessoas. Tá? Então esta é uma forma fácil, tranquila de você entender o texto. Então, por exemplo, vamos destacar amor como uma chave para entender esse mesmo texto que nós estamos lendo, ok? Então vamos ler o texto tentando imaginar como que o amor se encaixa aqui nesse texto. Para dar um exemplo, deixe-me ler esse texto novamente e mostrar para você como eu faço. O versículo 23 diz assim: "E entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram." Eu pergunto por versículo, aonde que o amor se encaixa aqui? Ora, os discípulos decidiram seguir Jesus. Provavelmente os discípulos tinham um amor tão grande no coração por Jesus, pelo menos é o que esse versículo está dizendo, que os discípulos o seguiram. Então esse amor por Jesus fez com que eles o seguissem. Então há um amor dos discípulos aí em relação a Jesus. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, você pode continuar perguntando: esse amor que os discípulos têm por Jesus é realmente por Jesus ou por alguma outra coisa? Então você vai tentar conjecturar. A maneira mais simples e mais fácil, que é a mais óbvia e que com certeza é a mais correta, é quando você olha para o óbvio que o texto está apontando. Jesus foi e os discípulos o seguiram. Isso demonstra amor dos discípulos para com Jesus. Porém, se você quiser ir um pouco mais a fundo, você pode também tentar entender: será que eles estão amando Jesus ou eles estão amando a segurança que Jesus proporciona? Ou será que eles amam mais a convicção de que Jesus é um profeta poderoso e pode ajudar eles de alguma maneira, curando as enfermidades deles, dando alimento para eles, protegendo eles de perigos do mal? Ou será que eles estão amando a expectativa de que Jesus realmente possa ser o Messias e desta maneira um dia ele vai se tornar o rei de Israel e eles vão ser os seus ministros? Então, o que de fato está no coração deles? É um amor genuíno ou é um amor com relação às coisas que Jesus pode oferecer a eles? É uma coisa que você vai tentar responder para poder tentar ministrar a outras pessoas de uma maneira melhor. Agora, para você que simplesmente quer entender o texto bíblico, fica fácil você perceber que os discípulos estão amando a pessoa de Jesus e querem andar com ele porque o amam, porque querem estar junto com ele. Aí, continuando a leitura, você vai fazer a mesma coisa. Vamos ver o versículo 24, por exemplo. "E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriu o barco. Jesus, porém, estava dormindo." Parece difícil aplicar a palavra-chave nesse versículo. Então você olhe para o versículo e pergunte: aonde o amor se encaixa aqui? E pense um pouco. Eu poderia dizer, por exemplo, que o amor está aqui em Jesus. Porque Jesus amava tanto a Deus e tinha tanta confiança em Deus de que nada ia acontecer com ele,
porque o plano ainda não tinha sido se cumprido e ele sabia, Jesus sabia a que ele veio desde o início. Jesus entendia qual que era o propósito dele na terra e por causa desse amor que ele tinha para com Deus Pai, Jesus tinha a convicção, a certeza de que ele não morreria naquela tempestade. Então eu vejo o amor de Deus na vida de Jesus, o amor de Jesus pela humanidade, que trouxe a ele a tranquilidade de poder dormir. Então ali, além da fé, além da esperança que Jesus tinha no coração, também é possível ver o amor de Deus em ação. E aí você vai pegando cada um dos versículos e fazendo essa mesma pergunta e tentando entender como o amor se encaixa ali. E você pode até selecionar que tipo de amor é esse, se é o amor de Deus ou se é um amor passageiro, um amor humano, por assim dizer. E dentro de cada versículo, ao aplicar essa estratégia, você vai perceber os céus se descortinarem diante dos seus olhos. Bom, e usando essa ferramenta, você pode também alterar as chaves para a interpretação do texto bíblico. De acordo com o texto bíblico, você pode usar chaves que se apliquem melhor, ok? Então, nesse texto, por exemplo, é possível usar mais de uma chave bíblica. Eu usei a chave amor, entendi que ela se encaixou bem, dá para extrair mais coisas do texto, entender melhor o texto, mas você pode trocar a palavra amor pela palavra fé, por exemplo. Você pode também usar a palavra esperança, você pode também usar a palavra milagre, milagre de Deus, você pode usar vários tipos de palavras. Beleza? Agora, se você gostou desse vídeo e quer um vídeo um pouco mais detalhado sobre este mesmo assunto, deixa aí nos comentários dizendo mais detalhes, por favor, que aí eu posso fazer um segundo vídeo dando um pouco mais de detalhes sobre este mesmo assunto, que vai te ajudar principalmente a preparar palavras para você ministrar a outras pessoas, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever no canal com o sininho da notificação ativado, porque isso vai me mostrar que o vídeo está bom, está dando certo e que você quer mais, tá? Então se inscreva aí no canal, deixa o sininho da notificação ativado e dá o seu like também, porque o joinha vai ajudar muito eu entender que você quer o outro vídeo. E é isso aí, pessoal. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e até a próxima.